1360 kHz. A rádio que briga por você. 9 horas no Rio. No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação, Paulo Passarinho. Greve dos petroleiros, dirigida pela Federação Única dos Petroleiros, entra no seu terceiro dia e o movimento obtém vitória na Justiça, garantindo a ocupação pela Comissão Nacional de Negociação Permanente dos Trabalhadores das dependências da Gerência de Recursos Humanos da Petrobras. O objetivo da comissão é negociar a suspensão das demissões anunciadas na fábrica de fertilizantes nitrogenados, no Paraná, bem como a decisão por parte da direção da Petrobras de fechar esta unidade de produção. Câmara e Senado retomam seus trabalhos parlamentares após o recesso do final do ano. E prioridade nesta semana deverá ser a regulamentação dos procedimentos de quarentena para os brasileiros que se encontram em Wuhan, a cidade chinesa epicentro da epidemia do coronavírus. O governo federal decidiu atender aos pedidos dos brasileiros que se encontram na cidade e deverá organizar a operação de repatriamento dos mesmos. E a última manchete é uma piada pronta. Os Estados Unidos agora querem ajudar o Brasil a formular nova modelagem para os leilões de petróleo, frente aos resultados frustrados do último leilão do excedente da sessão onerosa e da sexta rodada de partilha do pré-sal. Essas e outras notícias nessa segunda-feira, 3 de fevereiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. O comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. O meu comentário é, na verdade, a leitura de uma matéria de jornal que deu base para a nossa terceira manchete do programa Faixa Livre de hoje. É, na verdade, uma piada pronta, uma piada de mau gosto. A matéria do jornal Valor Econômico aponta que os Estados Unidos vão oferecer ajuda ao Brasil para modelagem de novos leilões de petróleo. A matéria é assinada pelo jornalista Rodrigo Polito, aqui da sucursal do jornal, aqui no Rio de Janeiro. Diz o seguinte: depois dos resultados abaixo do esperado no leilão do excedente da sessão onerosa e na sexta rodada de partilha da área do pré-sal, em novembro do ano passado, o governo dos Estados Unidos vai oferecer ajuda ao governo Bolsonaro para aperfeiçoar a modelagem dos leilões de áreas exploratórias no Brasil. O governo americano também enxerga a possibilidade de uma parceria com o Brasil para o desenvolvimento do setor de exploração e produção não convencional de gás natural, o gás de folhelho, aqui no país. Abre aspas. Nós vimos o que aconteceu no último leilão de petróleo. Nós entendemos claramente por que alguns investidores podem ter evitado. É justo dizer que o ministro Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, também reconhece algumas questões que estavam envolvidas naquele leilão. E nós estamos prontos para ajudar, caso desejem, na criação de novos leilões que possam produzir resultados mais propícios aos desejos do governo. Quem afirmou isso foi o secretário de Energia dos Estados Unidos. Ele continuou: estamos prontos, tanto no nível do governo para governo, quanto do setor privado para o setor privado, para ajudar no que for possível. Em conversa com jornalistas ontem no Rio, o secretário,
que é equivalente ao ministro de Minas e Energia nos Estados Unidos, disse que conversará sobre o assunto com o ministro brasileiro, o Bento Albuquerque. Ele também afirmou que acredita na possibilidade de uma parceria entre os dois países para o desenvolvimento da indústria do gás de folheiro no Brasil. O potencial aqui no Brasil é enorme, ele disse. O secretário lembrou que o desenvolvimento do shale gas revolucionou a indústria de energia nos Estados Unidos, que pela primeira vez serão exportadores líquidos de óleo e gás natural em 2020. O secretário veio ao Brasil para participar da primeira reunião do Fórum de Energia Brasil e Estados Unidos, iniciativa criada em março de 2019 pelos presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro, durante a reunião em Washington. No primeiro encontro do Fórum, que ocorre nesta segunda-feira aqui no Rio, o tema principal será a indústria de energia nuclear. Mas o secretário norte-americano contou que também serão discutidos assuntos nas áreas de fontes renováveis e petróleo e gás. Bem, não é necessário destacar que a questão energética é estratégica para qualquer país. Quando um país poderoso como o Brasil, pelo menos em termos potenciais, na produção de energia, se oferece e principalmente se subordina aos Estados Unidos dessa maneira, nós podemos considerar que o nosso país, do ponto de vista do seu potencial energético, está, na verdade, se subordinando aos Estados Unidos, a maior potência militar, econômica do mundo e que, evidentemente, precisa cada vez mais de garantir as suas fontes de fornecimento de energia. O Brasil, nesse sentido, se torna uma espécie de colônia privilegiada. E isso só se dá por conta das posições absolutamente subalternas de Jair Bolsonaro e dos militares que o cercam frente aos Estados Unidos. Tudo isso é lamentável. No momento em que tivemos uma presidente afastada por alegado crime de responsabilidade, eu fico aqui me perguntando o que falta para a sociedade civil brasileira se levantar e, principalmente, apontar que crime de responsabilidade é essa, de subordinar o nosso país aos interesses de outra potência e, principalmente, aprofundar a nossa dependência e o nosso caráter subalterno frente a um país que só olha os seus próprios interesses, que é o próprio Estados Unidos. Portanto, é lamentável esse tipo de situação que vai se gerando aqui no Brasil e, principalmente, vai se naturalizando, como se nós fôssemos uma colônia dos Estados Unidos. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando o nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro.
Trânsito. Trânsito agora congestionado para quem está saindo da Barra da Tijuca com destino à Zona Sul pela autoestrada Lagoa Barra, rente à Rocinha, lembrando dos bloqueios que permanecem na Avenida Niemeyer por conta de decisão judicial e risco de trafegar pela via. Na orla de Ipanema e Copacabana, trânsito apresentando um bom panorama em direção a Botafogo, na sequência o aterro do Flamengo, ótima dica para quem segue em direção ao centro da cidade. Agora, se o almoço está fazendo marcação cerrada, dá um bizu. Magnésia bisurada é alívio imediato da queimação. Dá um bizu. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa segunda-feira, 3 de fevereiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, e tendo no comando o áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos, e o meu bom dia principalmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 2543-1360, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre, tudo junto.com.br, ou ainda diretamente enviando as suas participações para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde também vocês podem nos acompanhar ao vivo e a cores, através da transmissão que realizamos diariamente aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O Faixa Livre também encontra-se no formato podcast. Vocês podem conferir o nosso conteúdo nas plataformas Deezer, Spotify e Castbox. Além disso, o Faixa Livre é possível de ser acompanhado pelas páginas tanto do próprio programa, www.programafaixalivre.com.br, como também pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras. O endereço da página é www.aepet.org.br. Na nossa página, inclusive, é possível de vocês acessarem a transcrição das entrevistas que nós fazemos aqui, a partir do trabalho do jornalista Anderson Gomes. Todas as nossas entrevistas são veiculadas na nossa página, tendo também uma matéria jornalística fazendo a cobertura dessas entrevistas. Isso é mais uma maneira que a gente encontra de disponibilizar o conteúdo do nosso programa para todos os interessados. Dando início às nossas entrevistas, na ponta da linha, eu cumprimento o embaixador Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores do governo Lula e também ministro da Defesa do governo Dilma. Embaixador Celso Amorim, bom dia. Bom dia, bom dia. E também ministro do governo Itamar Franco. É verdade, me perdoe. Aliás, a sua folha de serviços... Eu gosto muito do Itamar, tenho uma boa memória dele. A sua folha de serviços junto ao Estado brasileiro é variada e rica, não é, Celso? Nesse sentido, a gente tem que valorizar os bons servidores públicos no momento onde o serviço público é tão atacado, né? É importante chamar a atenção disso. Agora, Celso, a nossa ideia inicial era trocar uma ideia com você a respeito justamente desse acordo que foi anunciado pelo Trump e pelo Netanyahu, envolvendo a questão palestina, porque é muito grave essa situação, e isso, na verdade, procura esse acordo, no seu ponto de vista, qual foi o objetivo, especialmente do Donald Trump, ao anunciar esse acordo, a revelia, por exemplo, da Autoridade Nacional Palestina e de outras forças dos palestinos, que ficaram inteiramente à margem dessa história? Lógico. Não é um acordo, né? É um diktat, né? Como se dizia. É algo imposto e até com um tom assim, de ultimato, porque... editor, é isso ou nada, né? Ou nunca mais, sei lá, não me lembro mais a expressão exata que ele usou, mas de qualquer maneira uma expressão altamente autoritária ao lado do Netanyahu. Eu acho que isso aí tem dois objetivos. É óbvio que um acordo desse não será, não tem nenhum futuro como acordo, né? Não será respeitado, não será acatado. Hoje mesmo está havendo uma reunião, acho que da Organização Islâmica, aliás, sempre com os problemas que eles têm também, porque a Arábia Saudita barrou a entrada dos delegados do Irã, mas enfim,
e tenho certeza que a visão será muito crítica, porque ali há vários aspectos que são muito ofensivos aos árabes em geral, aos palestinos e aos muçulmanos de modo geral. Primeiro, a ideia de que Jerusalém será a capital indivisível de Israel. Jerusalém, como todos sabem, o tema Jerusalém é um dos temas considerados que são parte daquilo que é chamado a fase final, né, a fase final dos acordos. Depois que você acertar muitas outras coisas, muitos outros aspectos, aí você trataria de Jerusalém. E é reivindicada como capital por Israel, evidentemente, mas é reivindicada também como capital por Jerusalém. Lembrando que antes de 67 ela era uma cidade administrada pela Jordânia, neutra, né, antes da guerra de 67. Então isso já é uma coisa muito ofensiva. A legalização de todos os assentamentos e território palestino é outra. Há um artigo muito bom de um norte-americano, um professor, Richard Falk, que foi, inclusive, acho até que ele é judeu de origem, e ele foi o representante do secretário-geral da ONU, ele foi representante do Conselho de Direitos Humanos para a questão dos territórios árabes ocupados. E, como ele diz, quer dizer, você ignorar totalmente as aspirações palestinas não pode ser base para nenhum acordo. E a expressão que ele usa, era isso que eu queria me lembrar, é que, na realidade, o que você está criando ali são o que a África do Sul quis fazer um pouco antes do final do Apartheid, né? uns 10, 15 anos antes, que eram os Bantustãs, que davam uma ilusão de autonomia para pequenas comunidades ou até pequenos governos locais africanos, mas que não tinham nenhuma personalidade internacional, não podiam decidir defesa, não podiam decidir relações internacionais e estariam sujeitos à coerção da África do Sul, inclusive sem comunicação entre si, dependendo da boa vontade sempre dos sul-africanos. Obviamente, aquilo não vingou e sempre foi visto como uma coisa muito negativa. Então, o que eles estão querendo fazer é algo parecido, que os palestinos seriam uma espécie de bantustãos, que seriam, digamos, as cidades, as pequenas as vilas ou cidades que já são palestinas hoje, sem necessariamente ter uma comunicação entre si, a não ser muito precária. Eu já viajei por lá, as grandes estradas só entra Israel, o que Israel permite, né, as autoestradas que cortam todo o território palestino da Cisjordânia. Enfim, a Gaza continuaria sem contato com o resto, com a Cisjordânia. É uma coisa totalmente inaceitável. Então, e a própria maneira como foi apresentada, quer dizer, o Trump com o Netanyahu do lado. Eu acho que os dois em graus diferentes, com dificuldades, seja eleitorais, ou seja semi-judiciais ou judiciais, querendo dar a impressão de que estão fazendo alguma coisa de positivo, mas realmente nada. E eu digo isso com toda a tranquilidade, porque eu acompanhei, por exemplo, o esforço do governo Bush. Não é um governo democrata, é um governo muito conservador, mas ele, em determinado momento, teve efetivamente uma iniciativa que foi chamar a Conferência de Anápolis, onde se tentou revigorar um mapa do caminho, que já vinha desde a época do Clinton. E chamou todo mundo, até a Síria, que era considerada a arqui-inimiga dos Estados Unidos e de Israel, foi convidada. Eles só não convidaram o Irã. E o Brasil, aliás, foi convidado, participou dentro desse espírito de sempre ajudar na paz. O mais lamentável que a apresentação do plano, porque isso é lá deles, é o governo brasileiro traindo toda a nossa tradição pacífica e de respeito ao direito internacional e às resoluções do Conselho de Segurança da ONU, ter apoiado o plano. E principalmente ter agora passado a apoiar, numa posição, me parece, de isolamento internacional, os tais dos assentamentos, né, lá da Cisjordânia, que inclusive, me parece que nesse tal plano apresentado pelo Trump e pelo Netanyahu, me parece que é a coisa mais relevante para Israel é a legalização desses assentamentos, que recebe repúdio internacional, essa história. Isso e a questão de Jerusalém são as mais fortes. É uma verdadeira provocação. Por falar nisso, Celso... contrária a todas as resoluções da ONU, inclusive muitas que o próprio
Estados Unidos votaram, ou pelo menos não se opuseram, porque são resoluções do Conselho de Segurança, não foram vetadas por eles. Então é uma total desacato ao direito internacional. É um pouco, enfim, mais ou menos como foi o assassinato lá do general iraniano, né? Quer dizer, você não precisa ter nenhuma simpatia por eles para ver essas coisas, né? Isso, ou por ele, tal ou qual grupo. Agora, a causa palestina, sim, é justa, eles têm direito a ter um Estado, é uma coisa reconhecida. Eu, recentemente, participei até de um evento dos judias e dos judeus com Lula e pela paz, e todos ali são a favor da solução de dois Estados, negociada pacificamente, que é a maneira de ter uma solução perene para a questão. Pois é, eu queria aproveitar essa situação aí gerada por esse acordo anunciado pelo Trump e pelo Netanyahu para comentar com você sobre essa reunião da comunidade judaica com o Lula. Qual é o objetivo disso? Bom, essa reunião ela já se realizou, né? Eu acho que a comunidade judaica no Brasil, como em outras comunidades, esteve muito dividida, e uma parte importante dela chegou a apoiar o Bolsonaro, apesar dos protestos, né? E Bolsonaro tomou atitudes muito, não só pró-Israel, mas pró-Netanyahu, né? E contrárias às posições tradicionais brasileiras. Ele chegou a anunciar a mudança da embaixada para Jerusalém, coisa que nenhum outro país, à exceção dos Estados Unidos, no governo Trump, não é nem os Estados Unidos, é os Estados Unidos no governo Trump. E acho que um país centro-americano que acompanhou. Só, mais ninguém no mundo, independentemente de ideologia, de religião, de qualquer outra coisa. Então era necessário mostrar, creio eu, a própria comunidade judaica, mostrar que tem um setor muito importante, uma tradição muito importante da comunidade judaica progressista, a favor da paz, né? E vem de longe, quer dizer, é uma tradição que, sei lá, se você vai, por exemplo, pensar na Liga das Nações, quando pensam em intelectuais falarem a favor da paz, contra a guerra, eles estimulam, a Liga das Nações estimulou uma troca de cartas entre quem? Freud e Einstein, dois judeus. Isso. Né? E aqui no Brasil, se você vai para o ministro da Defesa, vi também nos pracinhas que lutaram contra o nazismo no mundo, etc., muitos nomes judeus, e muitos depois foram do Partido Comunista, do Partido Socialista. Quer dizer, então há um grande número de judeus progressistas cuja voz estava meio abafada. E eu acho que eles então tiveram a iniciativa de organizar esse evento e com Lula e pela paz, e me deram a honra também de participar como eu me sinto judeu honorário e palestino honorário, porque eu sou a favor da paz, né? Eu não tenho nada contra nenhum povo nem o outro, ao contrário, nós queremos justamente que vivam em paz juntos, e toda vez que alguns setores falam que é preciso eliminar Israel ou menosprezar o Holocausto, nós sempre nos colocamos contra. O Lula, aliás, lembrou de um diálogo que ele teve com a Ahmadinejad a esse respeito. Mas, enfim, somos a favor da paz. É importante que os judeus tenham demonstrado, os judias e os judeus tenham demonstrado essa ligação com Lula, que também representa no Brasil a paz internamente, quer dizer, a possibilidade de você ter uma discussão democrática sobre o futuro do país, e ter o Lula, que simboliza uma corrente importantíssima de pensamento no Brasil, de ele estar livre, não só solto, mas livre. Agora temos a notícia de que o Papa quer recebê-lo, né? Aceita recebê-lo, que é uma ideia, algo muito positivo também. E é importante que se caminhe dessa forma, né? Para tentar aos poucos ir eliminando esses absurdos que têm ocorrido, não só na política internacional, mas na área cultural, na educação, em muitos outros lugares. Na privatizações e coisas assim. Essa iniciativa é importante, porque como em toda etnia ou religião, encontra-se quaisquer posições políticas, né? O problema com essa emergência aí do Bolsonaro, muita gente ficou confundindo que a comunidade judaica como um todo, ela apoiava o Bolsonaro, porque realmente tem uma turma muito ativa, né? Inclusive tiveram um papel importante aí na queda do secretário de Cultura
pró-nazismo e que acabou dando uma confusão danada. Então, esse tipo de iniciativa é importante para, inclusive, baixar a bola daqueles que ficam logo querendo estigmatizar aí os judeus por conta aí de relações de alguns dos seus membros com o bolsonarismo. Eu vou dizer uma coisa assim, eu recebi diretamente, quer dizer, não vou dizer eu, porque o Lula estava presente, o pedido foi para o Lula, mas era para mim, diretamente, que está prático fazer, para que ajudássemos na mediação para encontrar uma solução para as colinas de Golã, a disputa entre Israel e a Síria. O Netanyahu nos pediu, e me pediu, inclusive, expressamente, que telefonasse para ele para dizer o resultado das minhas conversas. E depois eu voltei e estive com ele de novo. Eu não sei se era tudo uma encenação, para falar a verdade, até hoje fico assim pensando. Mas, de qualquer maneira, mesmo que fosse encenação, havia um grau bastante grande de confiança, né? Porque nós fizemos tudo isso com grande discrição e com razoável eficiência. No final não deu certo, porque eles se viram que, já com a proximidade do Trump, etc., que eles tinham possibilidade de fazer também uma coisa unilateral nas colinas de Golã. Mas só para ilustrar como, digamos, o Brasil era visto como um interlocutor válido, não só pelos árabes, mas também, ou pelo Irã, no outro caso, mas por Israel. Lembrando sempre que o primeiro presidente brasileiro a visitar Israel não foi o Bolsonaro, foi o Lula, né? Porque com o tempo tem aquela frase, aliás, já que falaram do Goebbels, né, que é uma mentira repetida há muito tempo, acaba parecendo verdade. Então a gente tem que, de vez em quando, repetir as verdades também. E lembrar a história, né, Celso? Agora, Celso, por falar em história, essa semana terá início aqui no Rio de Janeiro uma série de programações referente aos 40 anos do PT. E você, no dia 8, vai dar uma palestra a respeito da América Latina e o mundo, a luta por uma nova ordem internacional. Queria que você falasse um pouco sobre isso, à luz da situação que nós estamos vivendo, porque a nossa impressão é que há uma espécie de cerco dos Estados Unidos aqui na nossa região. E hoje, por exemplo, eu li aqui, como inclusive no meu espaço editorial, uma matéria do jornal Valor Econômico que mostra muito bem isso. A matéria é a seguinte: os Estados Unidos querem oferecer uma ajuda ao Brasil para uma nova modelagem dos leilões de petróleo. Eu fiquei lendo isso aqui, fiquei abismado. Existe algum precedente? Parece piada, né? Parece uma piada pronta. Eu, inclusive, falei, a terceira manchete do nosso programa hoje é uma piada pronta. Existe precedente na história das relações exteriores do Brasil com outros países de algo do gênero? Nada parecido. Era mais ou menos como oferecer que, digamos, o Comando Sul do Exército Americano venha proteger a Amazônia. Podem oferecer também, né? Se bobear, estão oferecendo, porque já tem um general brasileiro que está lá, não sei se ainda está, mas foi anunciado um ano e pouco atrás, servindo no Comando Sul. Não, é uma coisa totalmente absurda e é um avanço em toda a linha. Eu acho que você tocou num ponto central, que é o petróleo, obviamente. Eles querem ter, e eles, obviamente, têm uma grande preocupação com a China, viram que a China já avançou em participar desse leilão que houve algum tempo atrás, um mês atrás. Da área da seção onerosa, né? Isso. E eles estão vendo que a América Latina será um campo de disputa muito forte entre eles. A nós não interessa também sair do estado da dominação americana, passar para a dominação chinesa. Lógico. Mas tenha dó, não é assim. Não é dizendo para nós como é que nós vamos fazer o nosso leilão. Realmente, olha, essas coisas causam muito espanto. Agora, o que causa mais espanto não é os americanos fazerem ou proporem essas coisas. O que causa espanto é o Brasil aceitar, né? Isso é que tem sido realmente o que causa. E os exemplos na política internacional, nós mencionamos dois recentes, mas eu podia dizer inúmeros outros, né? Eu lembro sempre o voto com relação ao embargo a Cuba, que eu sempre falo, mas isso não é um voto sobre Cuba, é um voto sobre o direito internacional. Primeira vez que o Brasil vota contra o direito internacional nas Nações Unidas, né? E qualquer outro país, as Filipinas, a Polônia, regimes de direita, todo mundo votou a favor da resolução. A nossa submissão é a mais absoluta, Então, eu não sei se nesse caso, qual vai ser a reação. Espero que haja um mínimo de altivez, recusando essa proposta que é quase obscena, né?
Agora, como é que você vê a situação dos países da América Latina? Porque nós tivemos aí uma reviravolta, de alguma maneira, nas eleições do México, aqui no nosso vizinho Argentina, aquela onda que se afirmava, muitos analistas afirmavam, uma onda de direita aqui no nosso subcontinente, parece que as coisas não são bem assim. Como é que você vê essa situação hoje? Olha, eu acho que temos uma luta forte aí nos próximos semanas mesmo, não é à toa, e o Brasil está sendo um peão de grande peso, né? Porque o Brasil tem peso, queramos ou não, nós queremos, não com esse peso usado de maneira errada, mas de qualquer forma, o Brasil tem um grande peso e, por exemplo, o Brasil agora se afastou do único órgão que congrega todos os países latino-americanos e caribenhos, que é a CELAC, né? Todos. E não tem presença nem dos Estados Unidos, nem do Canadá, nem do país europeu, nem nada. Então, é um órgão para coordenação da América Latina e Caribe, foi criado, inicialmente houve uma conferência patrocinada pelo Brasil, depois foi levado adiante no México. No México, na época, era um governo até de centro-direita, antes da eleição era o Calderón, antes da eleição do López Obrador, evidentemente, teve um outro governo no meio. Então, você vê que o Brasil está agindo contra essa integração na América do Sul e na América Latina. Eu acho que há uma reação popular, a gente não mencionou ainda, mas certamente as suas manifestações no Chile, na Colômbia. Que também continuam no Chile de forma muito violenta, inclusive, não é? Pois é, reprimidas de forma violenta, né? E é muito grave isso tudo. E eu acho que os Estados Unidos, a meu ver, estão agindo diretamente, e obviamente por causa da Bolívia. Um governo totalmente ilegítimo foi reconhecido rapidamente, né, como se fosse... Ela é autoproclamada, agora está na moda os presidentes, está na moda dos governantes autoproclamados. Então, ele é, sendo que o Guaidó é bi-autoproclamado, né, porque ele autoproclamou presidente da República, agora, como ele perdeu outra eleição também para a Assembleia Legislativa, a Assembleia Nacional, ele se autoproclamou também presidente da Assembleia Nacional. E temos uma autoproclamada presidenta da Bolívia, que tem agido e que tem tomado decisões importantes, né, para o futuro do país, que não se limitam a coisas transitórias. Ela é candidata, quer ser candidata também. Então, e tem perseguido os militantes do MAS, do partido. Então, eu acho que se a eleição for livre na Bolívia, provavelmente o MAS ganhará. Sim. Né? E se, digamos, o candidato que se diz de centro-esquerda, que ele foi manipulado um pouco também, na minha opinião, o Mesa, né, que teria sido o segundo, se ele também não fizer uma reavaliação da situação, ele vai sofrer o golpe também dessa extrema-direita. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: ao mesmo tempo que você tem a reação México e a Argentina, formando talvez um novo eixo do bem na região, ao mesmo tempo que você tem esses países, tem a movimentação no Chile, mas a direita não está parada, ela continua agindo e a extrema-direita continua agindo, como foi o caso da Bolívia, muito parecido com essa coisa essa mistura de Bíblia, bala e sei lá o quê, né? Porque foram milícias também, o exército na realidade ficou quieto, mas quer dizer, o exército consentiu e depois persuadiu. Então também agiu de maneira ilegal. É muito estranho o comportamento lá do exército boliviano, porque na verdade foi uma rebelião da polícia, né? Foi beneficiado pelo Evo Morales. Pois é incompreensível isso, né? Porque a rebelião partiu da polícia. Era a economia que mais crescia na América Latina, era boliviana, então. E a Bolívia tem um papel estratégico, né? Não é à toa que o Che Guevara também, com objetivos opostos, mas veio para cá, é o coração da América do Sul, né? Então, eu acho que ali da Bolívia resolveram realmente concentrar na Bolívia, já vinha havendo, usaram a OEA de maneira vergonhosa, a OEA se prestou a ser usada para anular as eleições, e quando o Evo Morales aceitou fazer novas eleições, eles derrubaram. Agora, Celso, me parece que a grande derrota da estratégia norte-americana
se dá em relação à Venezuela. Como é que você vê hoje a situação do governo de Maduro? Porque tudo indicava um ano atrás que haveria uma fortíssima ofensiva que teria como objetivo derrubar o regime de Nicolás Maduro. E me parece que isso não se deu e a situação parece que se reverteu a favor do Maduro. Como é que você vê essa situação da Venezuela hoje? Não sou perito assim, de conhecer detalhes de como as coisas estão ocorrendo lá, mas por tudo que se vê, isso que você disse é verdade. O Maduro, hoje eu acho até que setores da oposição venezuelana reconhecem que erraram, né, porque apostaram no Guaidó, apostaram que fosse haver uma divisão das Forças Armadas. Isso não ocorreu. O apoio ao Maduro no povo mais pobre continua sendo muito grande, né, porque, apesar de todos os problemas, eles se identificam mais com ele, e certamente eles são contra. Isso eu ouvi até em televisão, tipo CNN, sei lá, agora não me lembro exatamente se foi CNN, mas de pessoas que são contra o Maduro, mas que não aceitam de jeito nenhum uma intervenção estrangeira. Se o Guaidó falou, você imagine isso. Vamos pensar isso. Como é que a gente pode reconhecer esse homem, uma pessoa dessas como presidente, uma pessoa que diz que seria para derrubar o Maduro, ele aceitaria uma intervenção norte-americana? Algum militar brasileiro poderia dizer a mesma coisa? Acredito que não. Então, como é que nós podemos reconhecer essa pessoa como presidente legítimo da Venezuela? Uma pessoa que aceitaria e que explicita, não é só aceitar, não, que explicita que aceitaria a intervenção norte-americana para derrubar. Ainda bem que os nossos militares nos salvaram aí de uma possível guerra, né? Porque quando disseram, o Brasil pode participar de intervenção militar é um nome bonitinho, é um eufemismo para guerra, né? Então, sobretudo quando não tem autorização das Nações Unidas. Então, não é movida pelas próprias Nações Unidas. Eu acho que o Maduro se firmou, eu não sei qual vai ser o futuro, eles vão ter um processo complicado. A Venezuela é um país também muito dividido, porque socialmente ele é muito dividido, né? Sempre foi difícil. O governo do presidente Lula organizou aquele grupo de amigos da Venezuela que conseguiu que fosse feito referendo revocatório, com isso, de certa maneira, evitou que a crise explodisse, mas é uma coisa muito complexa. Agora, certamente, o que não pode haver é a intervenção estrangeira. Quem tem que resolver os problemas da Venezuela são os venezuelanos. E eu acho que isso está claro, e hoje em dia, na verdade, mesmo o próprio Grupo de Lima, né, que era o grupo que foi criado, agora já não tem mais. Eu não sei se formalmente eles saíram do grupo, mas eles já não apoiam mais essas decisões, a Argentina e México. Então você tem, dos 3 maiores países da América Latina, 2 que já não estão mais de acordo com essas ações. E só o Brasil que continua dando esse espetáculo vergonhoso. Lembrando que naquela votação de Cuba, nem sequer a Colômbia, que tem quase uma aliança militar direta com os Estados Unidos, votou dessa forma. A Colômbia, mudando uma orientação anterior, mas sempre esteve. O Brasil foi o único que votou contra a resolução, apoiando os Estados Unidos e Israel. É uma coisa vergonhosa que manchará a política externa brasileira por muitos anos. Eu digo isso tranquilamente, eu não estou querendo defender, claro que eu defendo o que nós fizemos, mas eu fui embaixador do Fernando Henrique, eu fui embaixador do Collor, né? Fui promovido embaixador pelo Sarney, fui ministro de Itamar, como eu te lembrei há pouco. Eu nunca tive vergonha do Brasil. Nesses períodos, eu podia gostar ou não gostar de qual tal decisão, tinha que disciplinadamente cumprir, quando eu podia ponderar, ponderava. Mas vergonha, como seguramente os nossos diplomatas hoje em dia passam, nunca passei. É duro. Agora, por fim, Celso, você mencionou aí a possível visita do Lula ao Papa Francisco. Você pode dar detalhes para a gente sobre isso? Seria um evento importante. Detalhes, eu não sei. O que eu sei é público. Eu sei que o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, mencionou o assunto. Ele estava a par do interesse do Lula, o desejo do Lula de, logo numa primeira viagem, poder visitar o Papa. E ele levantou o assunto com o Papa e ele próprio, então, divulgou que o Papa disse que veria com muito bons olhos uma visita do Lula. Então, isso é muito bom. Mas não está acertado nenhuma data ainda da visita. Muito bom, inclusive, porque há uma preocupação comum. O Papa Francisco está convocando algo muito importante, que é uma conferência, aí, um seminário prolongado
com gente jovem, principalmente, menores, até a maioria, grande maioria, acho que todos que participam, ou quase todos, têm menos de 35 anos, não todos, não, porque eu sei de alguns que não têm, mas a grande maioria com menos de 35 anos, sobre a questão da desigualdade. Isso. Promovida com um economista, prêmio Nobel, Stiglitz, entre outros. Então, e o tema da desigualdade é um tema central. Aliás, no dia seguinte a esse evento que nós mencionamos, dos judios e judeus com Lula e pela paz, houve um evento importante sobre a desigualdade na Fundação Perseu Abramo, com Lula. Então, eu acho que é um tema central, há uma afinidade natural na maneira de pensar em relação à injustiça social, em relação, inclusive, ao tema cujo nome ficou popular, né, lawfare. Eu estive com o Papa faz um ano e meio atrás e já na ocasião ele não usou o termo lawfare, mas ele reiterou o que ele já tinha dito numa homilia, que a ação da mídia, depois seguida pela justiça, e aí vem o golpe. Palavras que estão na homilia dele. E essa visão ele repetiu para mim na conversa, para mim estava junto com o Alberto Fernandes, por sinal, e com um amigo chileno. E Carlos Rominami. E agora, e depois ele passou a usar a expressão lawfare publicamente. Então também é um ponto, também é uma visão comum, porque não há dúvida, aqui na América Latina, há duas coisas que, se você mexer com elas, sempre desencadeiam contra você processos violentos, mais ou menos violentos, pode haver não ter uso da força diretamente, mas mais ou menos violentos, que acabam resultando em golpes de Estado. É mexer com a desigualdade e mexer com a dependência externa. Pessoas que mexeram com isso, no Brasil, Getúlio, Jango, Lula, Dilma, de uma forma ou de outra, acabaram sendo atingidos. Então, e o Papa percebeu isso também, como na Argentina aconteceu com o Perón também. Isso não quer dizer que todas essas pessoas nunca possam ter cometido outros erros. Isso é outra coisa. Mas, de qualquer maneira, não pode mexer com a desigualdade, não pode mexer com a dependência. É quintal, e é quintal dominado por uma elite que tem que colocar os pobres no seu lugar. Ter essa consciência é importante, principalmente ter a sapiência de como lidar com essas questões, né? Porque elas são permanentes. Muito difícil. São dramas permanentes da nossa região. Celso Amorim, muito obrigado pela tua participação. Deixa eu te falar uma coisa, porque você tem um papel importante. É da gente voltar a ter um discurso racional, porque nós não vamos voltar, não vamos vencer isso se não houver um discurso. O que eu digo de discurso racional? O discurso mesmo, que você pode discordar. Eu tenho conhecidos, alguns até são amigos, de certa maneira, que pensam bem diferente de mim. Né? E assim entra os candidatos. Agora, o que não pode é ficar fazendo fake news, inventar histórias, né, caixa preta do BNDES, ficar, inventando permanentemente falsas histórias que desviam a atenção da verdadeira discussão de o que é melhor para o Brasil em termos de política econômica, em termos de política social, em termos de política externa. É isso, um pouco de racionalidade em meio a tantas barbaridades que estamos assistindo e que fazem parte, essas barbaridades, da estratégia aí daqueles que querem nos ver como subalternos aos Estados Unidos, né? Em última instância, me parece que é isso. E nesse sentido, eu acho que você nos ajuda muito aqui a entender esse processo, Celso. Muito obrigado pela sua participação e uma boa palestra dia 8, às 16 horas. Né? Tá bom. Lá no Armazém da Utopia. Com você por lá, retransmitindo, quem sabe. A gente está dando destaque aqui para a programação desses 40 anos do PT. Tá bom. Um forte abraço para você. Um bom dia. Conversamos aqui com o embaixador Celso Amorim, ele, diplomata de carreira, ex-ministro dos governos Itamar, Lula e Dilma, e talvez um dos quadros mais experimentados do Itamaraty. Itamaraty que hoje está sob comando aí de um chanceler que é inacreditável, né? Junto com outros dirigentes aí do atual governo federal que deixam a desejar em termos, inclusive, da tal racionalidade que o Celso Amorim reivindica com toda a razão, né? É uma situação realmente espantosa. Essa notícia aqui do valor econômico, ela é um exemplo do nível de subalternidade em que nós nos envolvemos.
o tal do secretário de Energia dos Estados Unidos, ele quer, na verdade, comandar aí esse novo processo de modelagem dos leilões de petróleo, né? Modelagem que incomoda os Estados Unidos desde a promulgação daquela chamada lei de partilha para a área do pré-sal. Uma lei de partilha que eu acho que tem mil falhas. A gente já pôde, inclusive, conversar aqui. A turma lulista gosta de fazer apologia da lei de partilha, mas eu costumo lembrar que o primeiro efeito prático da lei de partilha foi a entrega do Campo de Libra, uma das áreas mais promissoras do pré-sal, né? Então, ainda que a lei de partilha tivesse sido um avanço em relação às concessões do Fernando Henrique, ela é muito frágil, ela apresenta muitas brechas, por onde, inclusive, o interesse estrangeiro pinta e borda, né? Conforme já aconteceu aí nos leilões que foram feitos com base na lei de partilha e que, na verdade, não nos protege. Um dos aspectos mais interessantes é que nessa lei de partilha não foi estabelecido aquele piso mínimo de percentual que nós poderíamos aí trabalhar para a chamada partilha dos campos de petróleo. Muito pelo contrário, fica nas mãos da ANP e cada vez mais são percentuais menores, o mínimo exigido aí para os lances nos leilões que são oferecidos. Então, realmente, aí a coisa precisaria, e muito, ser aprimorada, e não retroceder, como me parece a intenção dos Estados Unidos, né? Olha, eu quero lembrar que hoje o Movimento em Defesa da Economia Nacional realiza uma roda de conversa sobre a conjuntura política a partir das 17 horas. O evento acontece lá no auditório do 7º andar da ABI, na Rua Araújo, Porto Alegre, número 71, no centro do Rio de Janeiro, muito próximo à Cinelândia, ao metrô da Cinelândia. O Marcelo, lá de Niterói, do bairro de Caraí, diz o seguinte: Passarinho, no último debate de sexta-feira, aí no programa, sobre economia, foi tão bom que deveria ser reprisado e até divulgado de modo impresso no Jornal dos Economistas. Nos dá parabéns aqui. Muito obrigado, Marcelo. Parabéns principalmente para os debatedores, né? Quem sabe o Jornal dos Economistas se dispõe a fazer uma edição extra, né, vamos dizer assim, escrevendo aí o debate. Seria interessantíssimo. Vou conversar lá com a turma do Corecon, que inclusive é um dos patrocinadores aqui do Faixa Livre. E agora, na ponta da linha, entrevista importantíssima. Vamos conversar com o secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais da Federação Única dos Petroleiros, o David Bacelar, que está ocupando, junto com outros companheiros, a gerência de recursos humanos da Petrobras, na busca justamente da suspensão das demissões anunciadas lá na fábrica de fertilizantes nitrogenados, no Paraná, bem como a decisão da direção da empresa em fechar essa unidade de produção. David Bacelar, bom dia. Bem, bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. Também deixar um abraço aí para a Celeste. Em primeiro lugar, David, parabéns pela luta de fibra e principalmente pela resistência que você, junto com outros companheiros, estão realizando aí nas dependências do EDISE e depois, inclusive, de retaliações por parte da empresa, contrariando, inclusive, decisão judicial. Quero começar por aí, David. Como é que foi o processo de ocupação? Bem, Paulo, nós iniciamos aqui essa ocupação na tarde de sexta-feira. Inicialmente, nós viemos aqui para fazer uma reunião com a gerência de gestão de pessoas da Petrobras. Fomos recebidos por esse gestor e outras pessoas da gerência. Entregamos a nossa pauta novamente, de indicações, lembrando quais eram os motivos da greve que iriam iniciar às 0 horas de sábado. Dissemos que estávamos ali novamente para esgaçar o processo negocial ainda em mesa. Ele nos atendeu, recebeu o ofício e disse que iria conversar com a diretoria executiva da Petrobras para nos dar algum tipo de resposta. Aguardamos ali de 15 até umas 17 horas. Ele retornou, mas muito enfurecido, para além do normal, nos ameaçando, dizendo que seria melhor nós sairmos da sala,
para não sermos retirados ali de uma maneira desconfortável. O nome dele é Fabrício, gerente de Relações Externas da Petrobras. Mas por que o nervosismo dele? É isso. Primeiro, Paulo, eu acho que um despreparo. Eu não entendo como alguém que ocupa uma gerência desse porte na Petrobras tem uma reação como essa. Segundo, talvez ele tenha recebido alguma pressão da própria diretoria executiva por nós estarmos ali. Então, naquele mesmo momento, nós dissemos, agora que não saímos. Vocês já tinham anteriormente expressado a intenção de se manter dentro da gerência enquanto o problema não fosse resolvido? Sim, nós tínhamos colocado que nós iríamos estar ali permanentemente aguardando um retorno da alta administração da empresa a respeito das demissões em massa realizadas ali na Fafem Paraná e a respeito das medidas impositivas que foram feitas agora a partir de sábado. Então, devido a isso, essa reação, talvez por orientação da própria diretoria da Petrobras, eles até tentaram, é verdade, entraram com uma ação na justiça de reintegração de posse. Felizmente, a justiça ela foi justa no sentido pleno da sua palavra, nos dando o direito não somente de greve, mas também de ocupação, no sentido que nós estávamos propondo. É uma comissão de negociação permanente que estará presente nessa sala até que o problema essa ação ela foi impetrada 1h da manhã, entre sexta e sábado. A juíza se manifestou às 2h30. Um oficial de justiça esteve aqui para verificar a situação e observou que nós estamos numa sala de reunião das 8 do 4º andar do EDISE, sem nenhum tipo de afronta, muito pacificamente aqui, apenas aguardando mesmo o retorno da gestão da empresa com relação à suspensão. Por conta justamente dessa decisão da juíza ter sido dada após a visita desse oficial de justiça, onde ela disse que nós podemos sim continuar ocupando aqui a sala, e ela coloca que isso é um gesto democrático até, que estamos sentados ocupando para negociar. Eles entenderam que a decisão da justiça, de certa maneira, era uma afronta à gestão do Roberto Castelo Branco e do lacaio indicado pelo Dória, que é o Cláudio Costa, e eles desligaram a energia de todo o andar, o que afetou até a distribuição de água aqui para a gente. Só para você ter ideia, eles afrontaram a decisão da Justiça do Trabalho aqui do Rio de Janeiro. Por conta disso, a juíza que está com o processo, à noite, por volta das 19 horas, ela deu uma nova decisão, multando a Petrobras em R$100 mil por hora por conta do descumprimento da decisão judicial dela. E aí, depois disso, somente depois disso, Paulo, eles restabeleceram a energia e a água aqui no andar, e nós continuamos aqui ocupando esse andar aqui no prédio. Estou falando aqui diretamente dele mesmo, da sede da Petrobras, e iniciamos uma greve no sábado, às 0 horas. Por sinal, greve que iniciou forte junto com esse movimento de ocupação da sede da empresa, e estamos organizando acampamentos em diversas unidades. Por final, um acampamento que inicia hoje com ato aqui entre os prédios da Petrobras e do BNDES, aqui na Avenida Chile. Essas manifestações me parece que são absolutamente importantes nesse momento, bem como o movimento de greve. Eu queria que você confirmasse aqui os dados a respeito do movimento de greve, já ter atingido 10 estados, envolvendo 12 unidades de refino, 1 termoelétrica, 4 terminais e 20 plataformas de petróleo. A informação mais atualizada é essa, David, porque esse movimento, me parece, é essencial para que a empresa se movimente no sentido de negociar, porque esse é o objetivo de vocês, não é? Sem dúvida alguma, Paulo. A informação mais recente que temos, atualizada ontem à noite, é de que nós ainda estamos nesses 10 estados, são 16 unidades operacionais da Petrobras em greve, em torno de 7 mil trabalhadores e trabalhadoras aderindo a essa paralisação, e um movimento crescente. As plataformas da Petrobras, já temos 21 plataformas
com a greve aprovada. Isso vem aumentando a cada dia, lembrando que são 47 plataformas, dessas 21 já aprovaram e estão aguardando o comando, a orientação do Sindicato Norte Fluminense e da FUP para que a greve também seja deflagrada nas plataformas. Como aqui dissemos, o nosso objetivo não é fazer a greve por fazer. O nosso objetivo é nós suspendermos as 1.000 demissões que estão acontecendo na Facem Paraná, suspendermos as iniciativas, as ações arbitrárias e unilaterais da gestão bolsonarista da Petrobras, que prejudicam os trabalhadores e trabalhadoras, e estabelecer um canal de negociação. A mesa de negociação coletiva, ela sempre foi respeitada por essa empresa. E agora, por conta de um governo de amigo de milicianos, de um governo neofascista, eles implementam esse tipo de gestão também dentro da Petrobras e não querem negociar absolutamente nada com as representações dos trabalhadores e trabalhadoras. E o acordo coletivo de trabalho garante e exige esse tipo de negociação, não é isso? Sim, o acordo coletivo fechado após a mediação do TST no ano de 2019 criou comissões e grupos de trabalho. Comissões e grupos de trabalho que foram desrespeitados desde então. Nós fizemos algumas reuniões para tratar de diversos temas que atingem os petroleiros e petroleiras. E, infelizmente, a forma de se posicionar à mesa ou em mesa da gestão é de impor apenas. Não se negocia absolutamente nada. A gente sabe que numa negociação, Paulo, nem tudo que a gente pleiteia, a gente consegue. Isso é normal. Você normalmente atinge o meio do caminho ou a margem do meio, como a gente sempre fala, mas nessas negociações, nenhuma das propostas que nós apresentamos, elas foram ouvidas sequer pela gestão da empresa, muito menos acatadas. Pelo contrário, foram impostas mudanças bruscas, principalmente na rotina de trabalho das áreas operacionais, sem nenhum tipo de discussão com as entidades sindicais, sem nenhum tipo de escuta das entidades sindicais. E para piorar a situação, concomitante a isso, eles anunciam 1.000 demissões em massa na Facem Paraná. É óbvio que os sindicatos e a FUP não ficariam assistindo isso sem fazer absolutamente nada. Fizemos as assembleias, aprovamos a greve e estamos executando a greve desde o dia 1º de fevereiro e agora na segunda-feira, dia 3, já entrando no terceiro dia de greve, entrando com a adesão de áreas administrativas da Petrobras em todo o Brasil. Isso é importante, a adesão de novos sindicatos a esse movimento. David, muito obrigado por essa importante entrevista e nossa solidariedade e apoio aí, não somente a você, mas ao Tadeu, a Cibele, ao Silva e ao Mãozinha, não é isso? Os companheiros que estão aí ocupando aí a gerência de recursos humanos da empresa. Um forte abraço para vocês e muita solidariedade aí de todos nós. Paulo, mais uma vez nós agradecemos a oportunidade, realmente eu, Cibele, Silva, Tadeu e o Ademir Mãozinha estamos aqui e só sairemos daqui quando nós tivermos uma solução para esse problema. São 1.000 demitidos e demitidas, 1.000 famílias sem sustento para os seus lares. O governo Bolsonaro, a cada dia, só engrossa os índices de desempregados e desempregadas no Brasil. Governo que traz desindustrialização para o país, que entrega as nossas riquezas e que dizima a soberania nacional. Para isso, sem dúvida alguma, não somente nós, mas outras categorias já estão se rebelando, contra tudo isso que vem acontecendo. Forte abraço, Paulo, forte abraço para os ouvintes aí do programa Faixa Livre. Um forte abraço a você, a gente vai se manter, vamos nos manter em linha direta, hein, David? Um abraço a você e a todos os companheiros aí na ocupação. Conversamos aqui com David Bacelar, dirigente da Federação Única dos Petroleiros, e vamos encerrando o nosso programa. Amanhã a gente se reencontra aqui mesmo, na Rádio Bandeirantes AM 1360. Tenham um bom dia e até amanhã. Aqui termina mais uma edição Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se